Olá, alunos! Estamos aqui então seguindo com o nosso curso de Filosofia para ensino médio e cursos pré-vestibulares e hoje estaremos gravando então uma aula sobre o problema do conhecimento na filosofia. Então, seguindo a partir, de uma reflexão sobre a teoria do conhecimento, o que nós temos aqui é que na história da humanidade sempre houve uma elaboração, de técnicas que facilitam a sobrevivência mediante a intervenção no meio natural. Ou seja, o ser humano ele sempre buscou construir um mundo que ele identificasse, esse mundo efetivamente com o que ele é. É nesse sentido que a produção de conhecimentos práticos e saberes operacionais sempre esteve, na história dos seres humanos. Além de que, os conhecimentos práticos, o pensamento humano, ele também vai buscar conhecimentos acerca da origem do universo e dos próprios seres humanos. Isso porque os seres humanos sempre tentaram buscar, de alguma maneira, encontrar um sentido para suas vidas. A partir disso, então, que nós temos aqui a produção de uma teoria filosófica que se preocupa propriamente com a produção de conhecimento, conhecimento da realidade. Ou seja, busca-se conhecer a realidade com o objetivo de dar um sentido para a existência humana, além, logicamente, de poder intervir nessa realidade natural do mundo, do universo como um todo, para poder construir aí um mundo que seja o mais agradável possível para a nossa existência, tá? Lembrando que nós, seres humanos, somos os únicos seres da natureza que transformamos a realidade, somos os únicos seres que utilizam a realidade de maneira transformada, Ou seja, a nossa relação ela é de uma intervenção que leva à transformação do mundo para o nosso uso, tudo bem? Essas aulas, então, elas vão, estar se resumindo aqui ao processo, de tentar entender como que, dos pensadores antigos para o pensamento moderno, o conhecimento humano ele vai se tornar um problema de reflexão filosófica, que vai ser debruçado aí por uma infinidade de autores, que fazem, principalmente de suas principais reflexões, o modo como o ser humano é capaz de conhecer o mundo, tudo bem? Então, em primeiro lugar, nós partimos do fato de que a primeira forma de produção de conhecimento é justamente o conhecimento que nós definimos como conhecimento mitológico, tá? Ou seja, desde muito antigamente, um passado extremamente remoto, o que a gente tem é que os antigos, eles sempre buscaram explicações sobre o surgimento das coisas, e isso vai se dar principalmente durante o período, de Grécia Antiga, em que o cosmos, um universo ordenado, ele vai surgir, enquanto um problema de investigação filosófica, e os seres humanos, a partir disso, então, vão estar tentando compreender, o surgimento desse cosmos, o funcionamento da natureza e a finalidade da existência humana propriamente. As primeiras expressões culturais, então, trazem como conhecimentos, em relação ao surgimento do universo, o sentido dele, propriamente essas narrativas mitológicas que explicam a totalidade do cosmos, de uma maneira geral, a partir de pressupostos que são supranaturais, sobrenaturais, Ou seja, sempre uma força além das próprias forças naturais, que vai está intervindo nisso tudo. Ou seja, o mundo ele vai ser entendido no princípio enquanto resultado da ação dos deuses. Tudo bem? Seja na sua criação, seja na sua conservação e manutenção desse universo. Então, lá na Grécia Antiga, o que vai gerar uma passagem das explicações mitológicas para as explicações racionais é justamente um contexto de democracia, um contexto de vida pública, que vai fazer com que os indivíduos estejam em constante debates e reflexões. Então, é justamente a possibilidade de estar constantemente discutindo, dialogando, que leva os seres humanos a começar a buscar outras formas de interpretação da realidade. É o surgimento propriamente da atividade filosófica, que a gente já trabalhou lá nas primeiras aulas do nosso curso, onde você vai ter aqui, então, a renúncia às entidades divinas, da cosmogonia, da teogonia, e buscar, então, aqui, explicações que se identificam racionalmente, com o princípio originário do cosmos, tá? De modo que a passagem do elemento primordial, as múltiplas formas de vida, a geração, o crescimento, a corrupção dos seres vai ser o que está em questão
ali, né, o que está sendo questionado, perguntado e tentando ser explicado pelos primeiros pensadores pré-socráticos, né? Os filósofos naturalistas, né, melhor dizendo. Então, aqui que surge uma busca da compreensão daquilo que chamamos de physis, né? Os pensadores antigos entendiam que a physis, muito além da própria natureza, é tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que é, tá? No sentido metafísico da coisa. Ou seja, princípio, essência de toda a totalidade cósmica, né? Se hoje a física é o estudo da natureza, é daí que é gerado, né, esse termo, né, essa expressão, essa disciplina, daí que ela vai se originar etimologicamente. Dessa maneira, então, gente, as cosmologias gregas, né, elas são justamente as explicações racionais sobre o cosmos em si, né, sobre o universo ordenado pelo Logos e essa relação, né, ou seja, né, buscar essa correspondência entre o Logos, né, uma força racional ordenadora de tudo, né, que se expressa na forma de linguagem, que se expressa por meio da razão, né, ou seja, é uma relação entre tudo aquilo que existe, uma força que ordena isso tudo, né, e que nós partilhamos um pouco dessa força que é o próprio Logos, né, e que nos possibilita então compreender essa physis, esse cosmos de uma maneira geral. Tudo bem, gente? Então, a possibilidade do conhecimento humano do universo, né? Então, é isso que está em questão aqui. No interior dessa discussão, então, vai, né, estar predominando aí as especulações sobre a physis, né, que vão esboçar os problemas conceituais relativos aos autênticos fundamentos do saber e que posteriormente, né, a gente vai ter aqui, né, como origem uma área específica da reflexão filosófica que a gente vai chamar de teoria do conhecimento, que em primeiro momento surge enquanto uma teoria do conhecimento, de maneira geral, que chamamos de gnoseologia, e em segundo momento é a própria consciência da consciência, a investigação do conhecimento pelo conhecimento, e aquela coisa que depois a gente vai converter aqui numa epistemologia, tudo bem? O século V a.C., então, é o momento dessa substituição da especulação geral sobre o cosmos pelo tratamento exclusivo das questões humanas, né? Ou seja, né, aqui você vai passar a ter um questionamento, então, acerca da possibilidade de um conhecimento real pelos indivíduos. Se antes eles tentavam compreender o cosmos em si, agora vai começar a haver um certo questionamento sobre a possibilidade do conhecimento, ou melhor dizendo, a busca da verdade. Quando o conhecimento ele passa a ser um tema relevante, né, para as indagações filosóficas, ainda não enquanto uma teoria do conhecimento tão refinada como vai se tornar a teoria moderna, mas ainda assim eles vão buscar explicar de que modo o ser humano pode alcançar a verdade do universo e aquela coisa toda, tá? Então o pensamento filosófico, né, nessa busca incessante pelo conhecimento, passa a refletir também sobre a própria condição e possibilidade de conhecimento que surge, né, como um problema que passa a merecer atenção. Isso vai ter início principalmente com Platão e o Aristóteles, tudo bem? As questões que movem, né, essa aula, né, seriam as seguintes. Em primeiro lugar, o que é conhecimento? Tá? Conhecimento é a busca dos elementos fundamentais do conhecimento, né? É isso que vai tentar responder essa questão. E a segunda questão é, o conhecimento ele é de fato possível? A partir dessa pergunta, nós vamos tentar então elucidar a possibilidade de efetivação do conhecimento, admitindo então a sua real possibilidade, mas também admitindo a existência dos seus limites. Em terceiro lugar, quais são os limites do conhecimento, portanto? Vamos verificar então em que sentido se manifesta o limite do conhecimento. Tudo bem? E, por último, quais são as fontes do conhecimento humano, tá? Aqui, então, vai ser uma indagação, principalmente, né, sobre a participação de dois elementos chaves e principais na produção de conhecimento, que são a razão humana e os sentidos. Tudo bem? Ou seja, teremos aqui o fundamento do debate entre o racionalismo e o empirismo, que a gente já vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas. Em primeiro lugar, então, vamos partir aqui, né, de uma explicação para tentar se compreender quais são os elementos essenciais do conhecimento. O conhecimento é necessariamente uma relação entre